ouviu falar em Mefibosete? Pois é, Mefibosete, ele é um personagem bíblico e a história dele nos mostra uma passagem muito importante. A história dele está contada basicamente lá no livro de Samuel. Mefibosete, eu coloquei o título como Quando a Graça Te Chama para a Mesa. Jesus vai nos mostrar nessa história, né, contada lá em Samuel, que ele apenas não perdoa, ele não só perdoa, mas Jesus, ele restaura a identidade de quem foi quebrado. Talvez esse seja o seu caso, né? Você já tenha sido quebrada por uma pessoa, por uma situação, por alguma coisa que aconteceu na sua vida. E hoje você pode até pensar que não tem mais chance para você, que não tem mais jeito para você, né? Mas olha só, Jesus não apenas perdoa, ele restaura a identidade de quem foi quebrado. Porque a história de Mefibosete é a história de muitos de nós. Minha, sua, às vezes não é a história toda, mas é um pedaço da nossa história. Muitas vezes nós somos feridos, caídos, esquecidos, mas alcançados pela graça. Mefibosete tinha tudo para viver uma vida de tristeza. Quando ainda era criança, uma notícia mudou o seu destino. Seu pai e seu avô haviam morrido. No desespero, sua ama o pegou no braço para fugir. Mas durante a fuga, ela o deixou cair. E aquela queda deixou Mefibosete aleijado dos 2 pés. Isso está lá no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 4, no verso 4. A partir daquele dia, a vida de Mefibosete passou a ser marcada pela dor, pela limitação e pelo esquecimento. Anos depois, ele vivia em um lugar chamado Lodebar, um lugar sem expressão, sem importância, sem esperança. Era como se o mundo tivesse esquecido que ele existia. Mas havia uma promessa feita muitos anos antes. Davi havia feito uma aliança com Jonatas, que é pai de Mefibosete. A aliança entre Davi e Jonatas eu vou te contar agora. Eu sou a Rose Ferreira e esse é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe, tá bom? Essa história é muito interessante. A história está principalmente, como eu já disse para vocês, em 1 Samuel, no capítulo 18, do 1 ao 4, 1 Samuel, no capítulo 20, do 14 ao 17, e 1 Samuel, no capítulo 23, dos versos 16 e 18. Quando Davi derrotou Golias, Jonatas viu algo especial nele. A Bíblia diz: a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Eles se tornaram amigos inseparáveis, Jonatas e Davi. Mas não era uma amizade comum, era uma amizade baseada em Deus. Jonatas reconheceu que Deus havia escolhido Davi para ser rei, mesmo sabendo que isso significava abrir mão do próprio direito ao trono. Porque Jonatas era filho de Saul, né? E Saul era o rei. Por conseguinte, Jonatas seria o sucessor de Saul. Jonatas sabia que Saul estava tentando matar Davi, ou seja, Jonatas sabia que o próprio pai estava tentando matar Davi. Então, Jonatas pediu algo muito importante. Em 1 Samuel, no capítulo 20, no verso 14 ao 15, ele disse assim: não deixe jamais de usar de bondade para com a minha casa. Ou seja, desculpem, gente. Quando você for rei, não destrua a minha família, porque tinha esse costume. Naquela época, tinha esse costume, sabe? De um rei que assumia, mandava matar todos os parentes do outro rei, justamente por conta dessa sucessão. E aí o Jonatas pede isso pro Davi: não destrua a minha família.
Isso era algo muito sério naquela época. Quando o novo rei assumia o trono, muitas vezes eliminava toda a família do rei anterior para evitar ameaças. Mas Jonatas pediu: Davi, promete que cuidará dos meus descendentes? Jonatas falou. E Davi prometeu. Eles fizeram uma aliança diante de Deus. Por que Davi fez essa aliança? Porque ele amava Jonatas também, porque reconhecia sua lealdade, porque era um homem de palavra. Porque a aliança foi feita diante do Senhor. Não era apenas um acordo entre homens, era um compromisso sagrado. Anos depois, Jonatas morreu. Saul morreu. Davi tornou-se rei como já havia promessa. Muitos anos se passaram e um dia Davi perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no verso 1. Ninguém lembrou da aliança. Ninguém cobrou Davi, ninguém estava exigindo nada, mas Davi lembrou daquela promessa, daquela conversa que ele tinha tido com Jonatas. Porque quem honra alianças não precisa ser cobrado. Aí entra Mefibosete na história. Encontraram Mefibosete, filho de Jonatas. Ele era aleijado dos 2 pés, vivia escondido em Lodebar. Lodebar significa algo como terra sem pasto, lugar sem frutos, lugar de esquecimento. Mefibosete acreditava que seria morto, mas Davi mandou buscá-lo. Quando chegou ao palácio, ele se prostrou tremendo. Então Davi disse: não temas. O que Davi fez? O que será que Davi fez? Por causa da aliança com Jonatas, Davi devolveu todas as terras da família, restaurou sua herança, deu servos para cuidar dele e o colocou para comer todos os dias à sua mesa. Olha só, Mefibosete, de uma condição nada favorável, comia agora todos os dias na mesa do rei Davi, como um filho, não por mérito de Mefibosete, mas por causa da aliança. Agora vem a parte que mais emociona a gente. Mefibosete é uma figura de nós. Nós também estávamos em Lodebar, feridos, quebrados, sem esperança, mas Jesus Cristo veio nos buscar. Não porque merecíamos, mas por causa da aliança estabelecida pelo sangue da cruz. Assim como Davi olhou para Mefibosete e disse: eu vou te abençoar por amor de Jonatas, Deus olha para nós, para mim e para você e diz: eu vou te receber por amor do meu filho. Olha, essa história de Mefibosete não é sobre um homem aleijado, é sobre um Deus que nunca esquece de uma aliança, porque homens esquecem promessas, mas Deus jamais esquece as alianças que faz. Um dia o rei perguntou: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Que pergunta linda! Mefibosete não estava procurando o rei, mas o rei estava procurando Mefibosete. Quando os soldados chegaram, ele provavelmente imaginou que seria condenado. Afinal, era descendente da família do antigo rei. Mas ao invés do julgamento, encontrou graça. Ao invés de condenação, encontrou misericórdia. Ao invés de rejeição, encontrou um lugar à mesa. Davi lhe disse: não temas. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no verso 7. Essas 2 palavras mudaram tudo. Mefibosete se via como um cão morto, mas o rei o via como família. Ele se enxergava pela sua queda, o rei o enxergava pela aliança que tinha feito com Jonatas. Que retrato maravilhoso do evangelho, não é mesmo? Porque nós também caímos, também fomos feridos pelo pecado, também vivíamos longe do rei. Mas Jesus veio ao nosso encontro, aleluia, não para nos humilhar, mas não para nos destruir, mas para nos trazer para perto. Escute isso, a sua queda não é maior que a graça de Deus, o seu passado não é maior que a misericórdia de Deus, suas feridas não são maiores que o amor de Deus. Mefibosete chegou à mesa mancando, mas permaneceu nela como filho, porque a graça não nos recebe por causa dos nossos méritos, não temos nenhum. A graça nos recebe por causa da bondade do rei. Comerás pão sempre à minha mesa, Davi disse a Mefibosete. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no verso 7.
Talvez você se sinta indigno hoje, talvez se veja marcado pelas quedas da vida, mas o rei continua chamando pessoas quebradas para a sua mesa. E quando a graça te encontra, Lodebar deixa de ser o seu endereço, porque se existe uma história que destrói a ideia de que alguém está longe demais da graça, é a história do ladrão da cruz. Não existe currículo pior, não existe passado mais complicado, não existe situação mais impossível. E mesmo assim, Jesus salvou aquele homem, porque o sacrifício de Jesus, ele cobre, ele ganha, ele vence qualquer pecado que você possa cometer. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Até o próximo vídeo.